A gente costuma pensar na nossa saúde e na saúde do planeta como duas coisas, sabe, separadas. Mas na verdade elas estão mais conectadas do que a gente imagina. É uma ligação quase invisível, mas que define o nosso bem-estar, o nosso futuro, tudo. Vamos começar com uma pergunta que dá o que pensar. A vida moderna. Ela trouxe um monte de coisa boa, né? Inegável. Mas e se ao mesmo tempo que ela facilita a nossa vida, ela também estiver, de alguma forma, nos deixando doentes? Pois é, esse é o paradoxo que a gente vai mergulhar agora. O progresso acabou mudando o nosso habitat de um jeito que criou desafios que, olha, a gente nem sonhava que ia ter. E essa imagem aqui, ela resume tudo. É a contradição nua e crua. De um lado, a gente vê o poder da indústria, aquela promessa de um futuro melhor, de progresso. Do outro, a realidade dura da falta de recursos, da poluição. São as duas caras da mesma moeda, sabe? Um conflito que define a nossa era e que a gente vai começar a desvendar agora mesmo. Ok, para a gente conseguir entender essa ligação, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e repensar o que a gente entende por saúde. Porque, olha, essa ideia mudou, e mudou muito. Saúde deixou de ser só aquela coisa de ir no médico, sabe? Passou a ser sobre a comunidade, sobre o lugar onde a gente vive. Provavelmente, muita gente já ouviu essa definição clássica da Organização Mundial da Saúde. E foi, sem dúvida, um passo gigantesco, né? Sacar que saúde é muito mais do que simplesmente não estar doente. Mas a história não para por aí. Essa ideia, ela evoluiu ainda mais. Pois é, a visão ficou ainda mais ampla. Em 86, aqui no Brasil, a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um divisor de águas. Ela basicamente disse o seguinte: saúde é o resultado direto de tudo ao nosso redor. Alimentação, moradia, educação, renda, o próprio meio ambiente. De repente, a saúde virou uma questão ambiental, uma virada de chave total. E claro, essa mudança de mentalidade transformou o jeito que a gente entendia as doenças. Antes era tudo muito simples, né? A teoria unicausal. Uma doença, um culpado, um germe, fim. Depois a coisa complicou um pouquinho com a teoria multicausal, várias causas agindo juntas. Mas o pulo do gato mesmo foi a teoria da tríade ecológica. Pensa num triângulo. De um lado, o hospedeiro, ou seja, nós. Do outro, o agente da doença. E na base, sustentando tudo, o meio ambiente. Saúde virou sinônimo de equilíbrio entre esses três. Tá. Mas como é que isso acontece na prática? Como é que as nossas atividades do dia a dia, a vida moderna, criam essa reação em cadeia? Como uma coisa leva a outra, que afeta o planeta e lá na ponta afeta a nossa saúde? Vamos seguir essa trilha? É bem parecido com um efeito dominó, sabe? A primeira peça que cai é o crescimento da população. Mais gente precisa de mais recursos. Para ter mais recursos, a gente acelera a indústria e, com isso, gera mais e mais resíduos. O resultado? Poluição do ar, da água, do solo. E a peça final que cai é o desequilíbrio ambiental. Uma coisa ligada na outra. E aí, as consequências para a nossa saúde são diretas, não tem nem como escapar. Poluição do ar, pum, doenças respiratórias. Poluição da água, doenças infecciosas. E a poluição do solo? Essa contamina a comida que vai para o nosso prato. É um ciclo que, no fim das contas, volta para a gente. Sempre volta. Só que, atenção aqui, esse desequilíbrio todo não é igual para todo mundo. Pelo contrário, existe uma desigualdade gigantesca no impacto ambiental. É quase como contar uma história de duas poluições bem diferentes que estão acontecendo agora, ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem o que se chama de poluição da riqueza. É aquela típica de países desenvolvidos, sabe? Usinas nucleares, chuva ácida, montanhas e montanhas de lixo vindo do consumo exagerado. E do outro lado, a gente tem a poluição da pobreza. Essa a gente vê mais em nações em desenvolvimento. É a poluição que vem da falta de água limpa, falta de saneamento básico, lixo que ninguém recolhe. E aí a gente volta para aquela imagem do começo. Agora ela faz muito mais sentido, né? A usina nuclear ali é o retrato perfeito da poluição da riqueza. E a comunidade sem esgoto, sem estrutura, é a cara da poluição da pobreza. São os dois lados da mesma moeda de um desenvolvimento que claramente não está equilibrado. Beleza, o cenário é complexo, a gente já entendeu o problema. E agora, qual é a saída? Bom, a resposta pode estar num conceito que é bem poderoso, que tenta justamente proteger as pessoas e o planeta ao mesmo tempo. Vamos falar da solução.
E a chave para isso é o tal do desenvolvimento sustentável. A definição mais famosa, que é lá de 1987, serve como um norte para a gente. É conseguir atender às nossas necessidades de hoje, do presente, mas sem atrapalhar a capacidade das gerações futuras de atenderem às delas. Parece simples, né? Mas é de uma profundidade enorme. E é importante dizer, sustentabilidade não é só sobre ser verde. É um conceito bem mais complexo. Ele se apoia em 5 pilares. Tem o pilar social, que busca igualdade, o ecológico, que é essa harmonia com a natureza, o econômico, que pensa num desenvolvimento que não agrida tanto o ambiente, o geográfico, para distribuir melhor as coisas pelo espaço, e, por fim, o cultural, que respeita as soluções que cada lugar encontra para si. É tudo isso junto. E com isso tudo, a gente chega na mensagem principal, no coração da nossa conversa. Aquela linha imaginária que a gente desenha entre a nossa saúde e a saúde do planeta, então ela não existe. É uma ilusão. As duas são, na verdade, uma coisa só. E para que essa ideia não fique só no campo abstrato, para a gente ter uma noção do tamanho do impacto, se liga nesse número. A Organização Mundial da Saúde estima que 3 milhões de pessoas morrem todo santo ano por causa da poluição do ar. 3 milhões. É como se uma cidade grande inteira sumisse do mapa anualmente. É chocante. Então, a conclusão é inevitável. A nossa saúde e a saúde do planeta não estão só conectadas, elas são a mesma coisa. Uma não existe sem a outra. E isso deixa a gente com uma pergunta fundamental, né? Sabendo de tudo isso, que futuro a gente vai escolher construir? A responsabilidade é coletiva. E o primeiro passo, com certeza, é entender essa conexão profunda.